Leitura do livro do Êxodo. No dia em que se cumpriam 3 meses da saída do Egito, Israel chegou ao deserto do Sinai. Partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou ali suas tendas, defronte da montanha. E o Senhor falou a Moisés: Virei-te numa nuvem escura, para que o povo ouça quando falar contigo e creia sempre em ti. Tendo Moisés transmitido ao Senhor as palavras do povo, o Senhor lhe disse: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Eles devem lavar as suas vestes e estar prontos para o 3º dia, pois nesse dia o Senhor descerá diante de todo o povo sobre a montanha do Sinai. Quando chegou o 3º dia, ao raiar da manhã, houve trovões e relâmpagos. Uma nuvem espessa cobriu a montanha, e um fortíssimo som de trombeta se fez ouvir. No acampamento o povo se pôs a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus, e eles pararam ao pé da montanha. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor descera sobre ele em meio ao fogo. A fumaça subia como de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e o Senhor lhe respondia através do trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem-se em uma montanha altíssima durante uma tempestade noturna. Os trovões ecoam como canhões celestiais, os relâmpagos rasgam o céu escuro como espadas de fogo, e toda a montanha treme sob seus pés. Vocês sentiriam medo? Reverência? Ou talvez uma mistura avassaladora de ambos? Esta imagem não está distante da experiência que o povo de Israel teve no Monte Sinai, e nos convida a refletir sobre como Deus se revela a nós e como nós respondemos a essa revelação. No livro do Êxodo, encontramos uma das cenas mais dramáticas e majestosas de toda a Escritura. Deus está prestes a se encontrar com seu povo de uma maneira completamente nova. Mas observem os preparativos que ele exige. Vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã, que lavem as suas vestes e estejam prontos para o 3º dia. Que preparação meticulosa! Deus não está simplesmente aparecendo de forma casual. Este encontro requer santificação, purificação, uma preparação do coração e da mente. As vestes lavadas não são apenas uma questão de limpeza física, mas um símbolo da pureza interior necessária para estar na presença do Santo dos Santos. E então, no 3º dia, a manifestação divina é absolutamente impressionante. Houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta. Imaginem a cena. O próprio Monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente.
Esta não é uma revelação discreta ou silenciosa. É uma teofania que envolve todos os sentidos, visual, auditiva, até mesmo tátil, com a montanha tremendo. Deus está se revelando de uma forma que ninguém pode ignorar ou negar. É uma manifestação de poder que ao mesmo tempo inspira reverência e medo. Mas aqui está um paradoxo fascinante. Embora Deus se revele de forma tão poderosa e dramática, nem todos o percebem ou compreendem da mesma maneira. E é exatamente este paradoxo que Jesus aborda em nossa leitura do Evangelho de hoje. Os discípulos se aproximam de Jesus com uma pergunta que ecoa através dos séculos: por que lhes falas em parábolas? É uma pergunta profunda que toca o coração da comunicação divina. Se Jesus quer que as pessoas entendam, por que não fala de forma mais direta e clara? A resposta de Jesus é surpreendente e até mesmo desconcertante, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Esta não é uma resposta que esperaríamos de alguém que veio para salvar o mundo todo. Como podemos reconciliar isso com o amor universal de Deus? Jesus nos dá uma pista quando cita o profeta Isaías: ouvindo, ouvireis, e não compreendereis, e, vendo, vereis, e não percebereis. O problema não está na clareza da revelação divina, mas na disposição do coração para receber essa revelação. Pensem nisto: no Monte Sinai, toda a nação de Israel experimentou a mesma manifestação dramática de Deus. Todos viram os relâmpagos, ouviram os trovões, sentiram a montanha tremer. No entanto, sabemos pelo resto da história bíblica que nem todos responderam com fé duradoura. Alguns, logo após esta experiência incrível, se voltaram para a adoração do bezerro de ouro. Da mesma forma, Jesus falava as mesmas parábolas para todos: fariseus, escribas, multidões, discípulos. As palavras eram as mesmas, mas a recepção era drasticamente diferente. Alguns ouviam e compreendiam, outros ouviam mas permaneciam cegos e surdos espiritualmente. Esta é uma verdade profunda sobre a natureza da revelação divina. Deus se revela constantemente, mas nossa capacidade de perceber e compreender essa revelação depende da condição de nosso coração. É como uma estação de rádio que transmite continuamente. A qualidade da recepção depende de como sintonizamos nosso receptor. Jesus explica: porque aquele que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Esta não é uma declaração sobre favoritismo divino, mas sobre a natureza da percepção espiritual. Quanto mais abrimos nossos corações para Deus, mais somos capazes de perceber sua presença e sua voz. Quanto mais fechamos nossos corações, mais cegos e surdos nos tornamos espiritualmente. Meus queridos irmãos e irmãs, esta verdade tem implicações profundas para nossas vidas hoje. Quantas vezes Deus está se revelando a nós, mas falhamos em perceber porque nossos corações não estão preparados, não estão santificados como o povo no Monte Sinai? Deus continua a se revelar hoje, talvez não com trovões e relâmpagos dramáticos, mas através de sua criação, através de sua palavra, através dos sacramentos, através das pessoas ao nosso redor, através das circunstâncias de nossas vidas. A questão não é se Deus está falando, mas se estamos ouvindo. Como podemos desenvolver olhos para ver e ouvidos para ouvir? Primeiro, como o povo no Monte Sinai, precisamos nos preparar. Isto significa dedicar tempo à purificação de nossos corações através da oração, do arrependimento, da meditação na palavra de Deus. Significa lavar nossas vestes, limpar nossas vidas de tudo que pode obscurecer nossa visão espiritual. Segundo, precisamos cultivar uma atitude de humildade e abertura. Os escribas e fariseus muitas vezes falhavam em compreender Jesus porque vinham com corações fechados, cheios de suas próprias ideias preconcebidas. Precisamos vir a Deus como crianças, dispostos a aprender, a ser surpreendidos, a ter nossas expectativas superadas. Terceiro, precisamos desenvolver uma sensibilidade espiritual através da prática regular. Assim como um músico desenvolve o ouvido através da prática constante, desenvolvemos nossa capacidade de perceber a voz de Deus através da comunhão regular com Ele. Quarto, precisamos estar dispostos a obedecer ao que percebemos.
Jesus disse: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá se a doutrina é de Deus. Há uma conexão íntima entre obediência e revelação. Quanto mais obedecemos ao que já sabemos, mais Deus nos revela. Jesus conclui sua explicação aos discípulos com palavras de incrível encorajamento. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Que privilégio extraordinário nós temos! Vivemos na era da revelação plena de Deus em Jesus Cristo. Temos acesso à palavra completa de Deus. Temos a presença contínua do Espírito Santo. Temos os sacramentos, a comunidade da fé, a tradição dos santos que nos precederam. Mas com este privilégio vem também uma responsabilidade. Como Jesus disse em outro lugar, a quem muito se deu, muito se pedirá. Somos chamados não apenas a ver e ouvir, mas a compartilhar esta revelação com outros. Imaginem se cada um de nós vivesse plenamente consciente da presença contínua de Deus, sintonizado com sua voz, sensível aos seus movimentos em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Como isso transformaria nossa maneira de viver, de amar, de servir? Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a subir nossa própria montanha espiritual, a nos preparar para um encontro renovado com o Deus vivo. Não com medo, mas com reverência. Não com corações fechados, mas abertos para receber tudo o que Ele deseja nos revelar. Que possamos ser como os discípulos, com olhos que veem e ouvidos que ouvem. Que possamos perceber a presença de Deus no ordinário e no extraordinário, no silêncio e no trovão, na suavidade e no poder. E que, tendo visto e ouvido, possamos compartilhar esta revelação com um mundo que tão desesperadamente precisa conhecer o amor, a graça e a verdade de Deus revelados em Jesus Cristo. Que o Senhor abra nossos olhos para ver sua glória, nossos ouvidos para ouvir sua voz, e nossos corações para receber sua revelação transformadora. Hoje, amanhã e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.